Meu nome é Daniel Chame, eu tenho 28 anos e sou mais conhecido no cenário como Couso. Há 5 anos eu sou narrador de Crossfire e foi uma coisa que começou por acaso na minha vida. Meu nome é Bruno, sou mais conhecido como Trapper e a gente teve uma experiência incrível de poder representar o Brasil como caster na CFS em 2015. Eu já era jogador profissional e acabou que o cenário precisava que alguém desse um passo à frente como organizador. E foi aí que eu me ofereci para fazer a WCG em 2012. E nesse momento nós não tínhamos um narrador para fazer o campeonato. E o campeonato poderia não acontecer. Acabou que de última hora eu mesmo falei, vou narrar o meu próprio campeonato, né? O qual eu já não estava participando como jogador. E acabou que deu muito certo, o público gostou muito, me pediram para continuar e eu acabei investindo mais nessa área do que na área de jogador. E foram assim meus primeiros passos. O convite para mim foi um pouco inesperado no início, porque eu comecei pouco tempo, eu não tive muita experiência na narração, eu narrei bastante junto com meu irmão, o Couso, e a gente fez alguns campeonatos online, eu sempre participava com ele. Depois eu comecei a fazer algumas coisas mais em relação a Crossfire, ajudando com conteúdo, até que chegou um convite para narrar um evento presencial, que eu nunca tinha narrado antes, que foi na Crossfire Stars Invitational, aqui no Rio. Em 2015 eu tive a cereja no topo do meu bolo, que foi o convite para narrar na China, minha primeira viagem internacional como narrador. Foi incrível receber a notícia de que eu poderia estar compondo aquele time, né? Eu lembro que nós tínhamos pouco tempo para resolver a questão de visto e corremos para resolver tudo. Eu estava numa vontade louca de fazer essa viagem. Uma viagem internacional sempre é muito boa, né? Mas quando ela é acompanhada por amigos, já que todos que estávamos naquela viagem já nos conhecíamos, nos dávamos super bem, começamos juntos, no jogo inclusive. Foi algo que proporcionou muitas risadas, né, muita alegria. Logo depois desse Invitational, chegou o convite para essa viagem para a China. Realmente eu não esperava por isso. Foi uma honra representar o Brasil. E já nesse iniciozinho, numa das minhas primeiras aparições, conseguir receber esse convite, para mim foi muito especial. O momento da viagem não poderia ter sido melhor, né? 2015 foi um ano complicado para mim e para o meu irmão. Tivemos alguns choques pessoais, né? Em questão, perdemos nosso pai e precisávamos muito esfriar a cabeça, mudar de ares um pouco. E a oportunidade que nos foi dada de ir para fora juntos, inclusive, foi muito bom, né? Reviveu alguns laços fraternos. E mostrou pra gente que ainda tem coisa boa na vida aí, né? Motivo pra sempre olhar em frente. Indo pra China é bem cansativo, realmente é um voo muito longo. A gente estava muito empolgado, éramos 4, eu, o Couso, o Paldino e o Felp. Nenhum de nós nunca tinha ido para tão longe, então realmente foi bem diferente. Quando nós chegamos na China já começamos a ver que tudo era muito diferente. É uma cultura muito bonita, a gente foi muito bem recebido. A receptividade do povo chinês, que realmente abriu as portas do país pra gente. Todo mundo a todo momento super solícito, tentando fazer com que nós nos sentíssemos em casa. Fizemos amizades logo de cara com o pessoal. Conversamos bastante sobre o Crossfire
E eles contaram pra gente muito sobre o que é o Crossfire para a China, o que representa. Uma das coisas que eu mais fiquei chocado quando cheguei, obviamente, é o tanto que o Crossfire é grande e bem visto na China, né? Os jogadores são tratados como verdadeiros astros. A paixão, a dedicação dos jogadores, realmente a força dos investidores que estavam ali participando junto a essas equipes, providenciando para eles locais de treinamento. E isso é realmente um diferencial que a China tinha. E a gente, às vezes, fica um pouco de fora, só olhando, enquanto o Brasil está começando ainda a subir no cenário do esporte de uma forma geral. Quando nós chegamos ao estádio, realmente ficamos impressionados com a estrutura. O estádio todo organizado, preparado para receber o evento, lotado, os fãs super animados. A estrutura era fenomenal. Foi uma coisa bem diferente do que eu já tinha participado. A estrutura muito grande, muito organizada. Durante o evento da China, a quantidade de ângulos que nós tínhamos disponível para rever as jogadas, as pessoas acompanhando o replay, fornecendo estatísticas em tempo real, realmente mostra que o cenário está em outro nível de profissionalismo. É um termômetro que nós podemos usar para comparação. É óbvio que toda essa estrutura junta acaba oferecendo aos narradores, aos jogadores, à equipe de organização, um ambiente mais propício para se trabalhar e, no final das contas, é uma das coisas que acaba impulsionando a qualidade das equipes em geral. Eu acho que toda essa infraestrutura é um dos grandes motivos das equipes chinesas terem tanto sucesso dentro do jogo. Eu tenho que admitir que eu estava muito nervoso. Primeira vez na China, fazendo um trabalho importante, porque a gente sabe que não são só os jogadores que estão representando ali o país. A gente está passando, a nossa transmissão é a transmissão que vem para o Brasil. Então, o que a gente fala, a emoção que a gente tenta passar ali é realmente o que o pessoal aqui que está acompanhando vai receber. Então, a gente está ali focado para tentar passar tudo melhor, o que a gente consegue ver, até porque de tão longe não dá, às vezes, para ter aquele contato que a torcida tem com os jogadores. Então, a gente tentando passar o máximo, tentando passar tudo de informação. Mais uma vez, a hegemonia chinesa ficou confirmada, mas a grande surpresa ficou por conta aí da equipe brasileira, da INTZ e da equipe europeia, da Penta, que conseguiram ir bastante adiante no torneio, né? Historicamente, as participações brasileiras nunca foram de muita glória, realmente, no Crossfire Stars. Sempre foi um domínio chinês absoluto, nenhuma equipe conseguia bater de frente com os chineses, mas foi diferente. Esse ano foi diferente, porque a gente já tinha tido uma vitória brasileira aqui no Rio, em cima dos chineses, então a expectativa era muito grande para as equipes brasileiras. A equipe, inclusive, brasileira derrotou uma das equipes chinesas, que conta com alguns dos grandes nomes do cenário internacional. Felizmente, nós tivemos o prazer de acompanhar isso ali do lado, né, fisicamente, vendo a vibração dos jogadores. Acredito que todo mundo aqui no Brasil também estava na ponta da cadeira, na torcida, já quase pulando, botando o coração no mouse ali para torcer por essas equipes. E a gente ficava, a gente gritava, a gente já não sabia às vezes se narrava ou se gritava. Era mais emoção do que narração, eu acho, naquele momento. A gente encerra o campeonato, o Brasil tendo a sua melhor marca nas Crossfire Stars. Então a gente volta para casa realmente com um gostinho de vitória. Não foi o título, mas foi uma vitória para o Brasil e para o Crossfire brasileiro. A parte mais difícil de todo o campeonato, fora, claro, se acostumar com as pequenas diferenças de cultura, né, é a volta para casa. Depois de tudo que você vive lá fora, dos momentos incríveis, da alegria ao lado dos amigos, você ter que encarar 30 horas de voo e deixar tudo aquilo para trás. Mas nós trazemos para casa de volta, dentro do peito, aí o prazer de ter conhecido toda essa gente, toda essa cultura, a oportunidade incrível e todo o enriquecimento que isso traz para a nossa alma. Espero realmente, do fundo do coração, que eu possa ter novamente essa oportunidade e que outras pessoas possam vir a ter também. E é assim que encerra a nossa aventura na China. Foi uma experiência incomparável. Espero que tenham gostado um pouquinho dessa história. Calma. E uma coisa que a gente...